Paz do Senhor, meus irmãos. Nós hoje vamos continuar a carta aos Romanos. Nós, na aula passada, terminamos o capítulo 2 e hoje nós vamos estar falando do capítulo 3, dos versículos de 1 ao 20. Versículo de 1 a 20. Nós estamos utilizando a carta aos Romanos, do livro de John Stott. E quem vos fala é o pastor Josley. Eu sou pastor da Igreja de Deus do Conjunto Primavera. Também sou professor no Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Tenho um bacharel de teologia no CEIT e também estou fazendo mestrando em ministério. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, capítulo 3, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal no YouTube, conforme o endereço que está aí na tela abaixo, nos ajudando a divulgar este material. No meu canal nós temos vários sermões pregados, nós temos aulas de homilética, 14 vídeos, nós hoje estamos gravando a 9ª aula da carta aos Romanos, ou seja, nós temos ainda 8 aulas ali para você poder assistir, que fala do capítulo 1, capítulo 2 de Romanos. Nós temos estudos temáticos, vários estudos lá, inclusive recentemente nós colocamos estudos sobre temperamentos, colocamos também ministrações voltadas para os casais. Então entre lá, meus irmãos, nos ajude, se inscreva no meu canal, amém? Então vamos lá, vamos seguir aqui, nós vamos falar sobre o capítulo 3. E inicialmente nós vamos falar do versículo 1 ao 8. E o apóstolo Paulo, aqui ele trata de algumas objeções dos judeus com relação àquilo que foi falado no capítulo 2. Na questão da aliança que eles tinham, por eles terem recebido a lei, questão da circuncisão. E Paulo bate muito forte, dizendo que não era por conta disso que eles deveriam se considerar melhor do que os outros. Ao contrário, por eles não cumprirem a lei, por eles terem recebido a circuncisão, que era uma aliança que Deus fazia com eles teriam por obrigação obedecer a Deus, e eles não estavam fazendo isso. Bom, então não é difícil imaginar a reação dos judeus, pelo menos de alguns leitores do apóstolo Paulo. E é bem possível que eles devem ter reagido a ele com um misto de incredulidade e indignação. Pois essa tese teria sido para eles uma ultrajante destruição daquilo que se constitui nas próprias bases do judaísmo, a saber, o caráter de Deus e também sobre a sua aliança. Paulo aqui, a reação dos judeus realmente algo assim com relação a tudo aquilo que Paulo apresenta no capítulo 2. Então, eles reagem de certa forma, não acreditando ou não crendo naquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo para eles. Então, para os judeus, isto parecia questionar a aliança, as promessas que Deus tinha feito para aquele povo e o caráter de Deus. Trazia à tona 4 perguntas distintas, mas ligadas entre si, a saber, primeiro, para eles, para os judeus, o ensinamento de Paulo é uma sabotagem à aliança de Deus. Isso nós vemos nos versículos 1, 2. Para os judeus, Paulo estava realmente sabotando a aliança que Deus tinha com os judeus. Se eles receberam a aliança de Deus, como é que pode agora Paulo falar que aquela aliança ela se tornava inválida, né, já que eles não estavam obedecendo ao plano de Deus? Bom, o segundo argumento dos judeus que eles apresentam é que os ensinamentos de Paulo
anulam a fidelidade de Deus para com o povo judeus. Isso nós encontramos no versículo 3, do capítulo 3. Um outro argumento apresentado pelos judeus, que nós encontramos no versículo 5 e 6, é que os ensinamentos de Paulo contradizem a justiça de Deus, já que para os judeus, eles são o povo escolhido de Deus. Eles receberam a graça de Deus. A graça de Deus foi dada ao povo judeu, e não aos outros povos. E, além do mais, existe todo o fato da circuncisão, que era, né, uma cirurgia ou algo que eles faziam no prepúcio masculinos ali, tirando do membro masculino, né, e aquilo simbolizava uma aliança que Deus tinha com aquele povo. Então, para eles, os ensinamentos de Paulo realmente contradizem a justiça de Deus para com o judeu. E um quarto argumento é que os ensinamentos de Paulo são uma falsa promoção da glória de Deus. Então, eles ficam realmente chateados com o apóstolo Paulo, eles ficam deverasmente indignados com tudo que o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 2. Bom, no Romanos 3, 9 a 20, toda a raça humana, aqui envolve todas as pessoas. Paulo aqui ele está chegando ao fim do seu mais arrasador argumento. Ele diz assim: todos os homens, sem exceção, são culpados diante de Deus. Todos, sem exceção. Por isso, nós encontramos em Romanos 3, 20, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou eles se tornam perante Deus culpados. E o apóstolo Paulo, ele frisa e fala, ó, perante Deus todos são culpados. Quer seja judeus, quer seja grego, quer seja gentio, todos são culpados. Os gentios, eles foram reprovados. Mesmo não tendo a lei escrita, eles não podem alegar que eles não receberam a lei moral, a lei da graça, a lei que foi dada aos judeus, porque eles tinham a lei moral dentro deles. E o céu estrelado acima deles, provando que existe um Deus que fez todas as coisas, mostrando-lhes a majestade de Deus, mostrando o poderio de Deus. Então, não há desculpa também aqui para os gentios. Romanos 1, 18 a 32. Os críticos moralistas, eles foram reprovados. Eles foram reprovados porque eles julgavam e condenavam publicamente o gentio por seus grosseiros pecados. Mas tem a questão de que eles cometiam os mesmos pecados em segredo. Ninguém ficava sabendo, mas eles cometiam. Mas Deus, meus irmãos, sabe de todas as coisas. Na sua onipresença, Deus nos visita, Deus nos conhece. Deus conhece o nosso ser, conhece a nossa vida, conhece se realmente nós estamos o servindo ou não. Romanos aqui 2:16 trata disso. E o terceiro público, os judeus, já que nós falamos que os gentios foram reprovados, que os críticos moralistas foram reprovados, nós também falamos que os judeus foram reprovados. E eles foram reprovados porque se julgavam melhores que os demais homens, refugiando-se na lei e também na circuncisão, acreditando que por conta disso, por eles terem recebido a lei, por eles terem feito uma aliança com Deus através da circuncisão, eles achavam que Deus os trataria de uma forma diferente ou com um favoritismo especial. E o ponto mais alto da tese de Paulo encontra-se em Romanos 3, 23, que diz: seu propósito é provar que todos os homens, sem distinção de raça, cultura, de religião, são, perante Deus, culpados.
Por isso, Romanos 3:23 fala: todos pecaram e destituídos ou estão separados da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. E o mais interessante, meus irmãos, é que o pecado atingiu a todos, sem exceção. Não tem nenhum ser humano que não nasça por conta do pecado de Adão sem pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No julgamento divino, todos os homens estarão silenciados pela culpa. A culpa por conta do pecado que eles cometeram, que nós cometemos. E parece, quando a gente verifica isso em Romanos 3:9, parte A, uma aparente contradição. Já que em Romanos 3:1-2, Paulo respondeu à pergunta: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Se todos são pecadores perante Deus. Resposta é que muito, sobre todos os aspectos, retruca o apóstolo. Agora, em Romanos 3:9, ele responde de forma diametralmente. Ou seja, agora em Romanos 3:9, ele responde de forma oposta a uma pergunta aparentemente semelhante, que se conclui: temos nós alguma vantagem de termos recebido a graça de Deus, de termos recebido a lei, de termos recebido a circuncisão? Porque o apóstolo Paulo aqui ele está frisando que todos se tornaram pecadores, que todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Temos nós alguma vantagem com relação a isso? Resposta: não, de forma nenhuma, responde Paulo. E aí nós temos uma aparente contradição, né? Vejamos. Essa contradição, ela é apenas aparente. Os judeus têm muitas vantagens em relação aos gentios quando se olha para os seus privilégios e responsabilidades, uma vez que eles receberam de Deus a revelação escrita, ou seja, eles tinham por obrigação, já que eles receberam a revelação de Deus, a Bíblia, os pergaminhos, eles receberam a lei escrita por parte de Moisés ali, então eles tinham por obrigação eles cumprirem tudo aquilo. E eles têm realmente privilégio com relação a isso. Mas nenhuma vantagem quando se olha para o seu julgamento, pois Deus não os tratará com favoritismo. Já que eles receberam tudo isso, eles deveriam, sim, ter mais cuidado, já que eles foram privilegiados. Mas com relação ao julgamento, todos nós somos indesculpáveis perante Deus. Uma dolorosa demonstração, capítulo 3, versículo 9, parte B, que diz: tanto os que estão sobre a lei, como aqueles que desconhecem a lei, são indesculpáveis diante de Deus. O pecado, meus irmãos, por incrível que pareça, atingiu a todos. E a culpa está sobre todos. Francis Schaeffer diz que esta concepção da universalidade do pecado é o maior e o mais genuíno nivelador da humanidade. Ou seja, o pecado nos nivelou, colocou todo mundo no mesmo barco, todo mundo igual. Diante de Deus, todas as pessoas estão no mesmo nível, tanto os judeus quanto os gentios, os críticos da lei, todos estão no mesmo barco ou no mesmo nível. Uma terrível escravidão, capítulo 3, 9, versículo 9, parte C, que diz: judeus e gregos estão debaixo do pecado, esmagados sobre o seu peso, escravizados à sua tirania.
dominado por suas algemas, porque o pecado realmente ele nos mantém presos, condenados à morte por seu salário. O salário do pecado é a morte. John Stott diz que o pecado está em cima de nós, pesa sobre nós e é um fardo esmagador. A depravação total refletida na revelação do homem com Deus. Capítulo 3, versículos 10 a 12. O apóstolo Paulo registra, dizendo assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, sem exceção, se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 10, 12. É interessante observar o uso de nenhum. Não há. E também da expressão todos, asseverando assim a universalidade da culpa humana. Todos, sem exceção, né, de raça, de credo, né, de nação, todos são colocados no mesmo nível e todos fomos afetados pelo pecado. Ninguém é justo ou bom, uma vez que todos pecam por palavras, capítulo 3, versículos 13 e 14, e também por obras, versículo 15. Por causa de um estilo de vida que é mau e desastroso, versículo 16, e não bom, versículo 17. Já que lhes falta o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Romanos 3, versículo 18. A depravação total, refletida na relação do homem consigo próprio, versículos 13 e 14, que diz, John Stott vê aqui a natureza destruidora do pecado. A capacidade que o pecado tem de infestar as nossas vidas, pois afeta todas as partes da constituição humana, todas as faculdades e funções, inclusive nossa mente, nossas emoções, nossa sexualidade, nossa consciência, tudo é afetado, meus irmãos. Nossa vontade, tudo o pecado afeta. E a gente, considerando isso, nós temos os pecados da fala. O que é isso? Sem usar uma lista exaustiva de pecados, Paulo reúne apenas os pecados da fala, da comunicação, para mostrar a gravidade dessa depravação total. Primeiro, a garganta é uma sepultura ávida para enterrar as pessoas. 3:13a. Certamente a teologia paulina está em total desacordo com a visão de Jean-Jacques Rousseau, que afirmou que o homem é essencialmente bom. Já Calvino diz que no homem há um abismo devorador de homens por conta dos pecados. Um segundo pecado da fala, a língua é uma agência de engano e mentira. 13, parte B. A língua é o rei do disfarce, a dama do engano, a prostituta da sedução. Ela fala coisas bonitas, mas esconde coisas horrendas. É como se fosse um sepulcro caiado, né, que é muito lindo por fora, mas por dentro é oco, podre. É assim nós nos tornamos. Um terceiro pecado da fala, os lábios são um reservatório de veneno letal. 13c. O pecado afetou de tal maneira o ser humano que um dos seus maiores distintivos, a comunicação,
tornou-se um veneno mortal. Com ela nós matamos as pessoas, com ela nós mentimos, com ela nós falamos cada asneira, nós falamos coisas terríveis, venenosas que acabam se tornando algo muito mortal. E um quarto pecado da fala, a boca é uma fonte de águas sujas. 3, versículo 14. Dessa boca não sai louvores a Deus, nem frases para edificação, mas palavras torpes, imorais, carregadas de maldade e mentira. Eu falando uma vez, pregando para os adolescentes, dando um estudo para os adolescentes, eu falei que tem pessoas que são tão malignas, que a sua boca é tão maligna, que se ela fala 10 palavras, 11 delas são com conteúdo maligno. A boca, meus irmãos, é a radiografia do coração. Ela fala aquilo que transborda do seu coração, que sai lá do seu interior. O mal não está fora do homem, mas dentro dele. Por isso Jesus Cristo diz assim, que contamina um homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai de dentro para fora, dentro do seu interior. O mal não está apenas nas estruturas sociais, mas no interior do homem. Bom, no capítulo 3, versículos 15 e 17, trata da depravação total refletida na relação do homem com o seu próximo. Paulo destaca aqui 3 áreas. Primeiro, a falta de respeito pela vida humana. Segundo, dentro desse ponto, ainda no ponto 1, diz, capítulo 3, versículo 15, são os seus pés velozes para derramar sangue. O homem sem Deus é pior do que uma fera selvagem. Ele faz tanta barbaridade. Ele comete tantos pecados cabeludos. O pecado, meus irmãos, o bestializou, o embruteceu, ele tornou num ser bruto. Tornou ele numa besta. Ele perdeu o amor natural e tornou-se um monstro acelerado. Segundo, a falta de respeito pelos valores humanos. Nos seus caminhos há destruição e misérias. Versículo 16. O mal não está apenas nas estruturas, mas dentro do homem. Por isso, Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, diz, capítulo 17, versículo 10, diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. O homem, ele não respeita a vida, ele não respeita a família, os bens alheios, nem os princípios que regem a sociedade. Esse homem corrompido, pecador, ele anda na contramão do bom senso e da moral. Ele insurge-se contra tudo o que é certo e o que é digno. Nós ainda temos, desconheceram o caminho da paz. 3:17. Esse homem, em rebelião contra Deus, ergue muros onde deveria construir pontes. Ele se cerca, ele não deixa Deus falar porque ele se rebelou contra Deus. Ele se esconde de Deus, como Adão fez lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus procurou Adão, Adão, onde tu estás? Ele diz, ele estava escondido, disse, ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu. Ele cava abismo onde deveria construir passagens. Fere com punhos cerrados a quem deveria acariciar. Ele promove, meus irmãos, inimizade com quem deveria nutrir afeição. Ele prefere a guerra em vez de trilhar o caminho da paz. A depravação total refletida no julgamento do réu.
versículos 18 a 20, que diz: Paulo arma o cenário de um tribunal, no qual o homem pecador será julgado. Nesse tribunal, o réu é acusado e sua culpa é tão evidente que nada pode dizer em sua defesa. Calado e culpado, o homem ele toma conhecimento de que não pode ser justificado por si só diante de Deus pelos seus esforços, uma vez que o seu pecado o domina. Por isso que eu gosto daquele corinho. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina. Porque através de Cristo nós temos ou podemos ser justificados. Ele é que nos justifica. Mas eu, perante Deus, não tenho nada para me justificar. Se não for Cristo, meus irmãos, eu, pelos meus esforços, jamais conseguirei chegar ou me tornar desculpável diante de Deus. Bom, 3 verdades aqui são destacadas pelo apóstolo Paulo. Primeira, a causa da condenação do réu. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Perante Deus, esse homem é indesculpável. O temor de Deus é um freio que inibe o homem de se entregar ao pecado. O temor de Deus é um antídoto contra o mal. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando o homem perde o temor de Deus, ele rende-se a toda sorte de corrupção, de barbárie, de pecado, ele se rende, ele se entrega ao mal. Segundo, a base da condenação do réu. Tem uma figurinha aí de uma mulher apontando para aquele homem, dizendo ele é culpado. Ora, capítulo 3, versículo 19 diz: sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei dos judeus, condenados pela lei de Moisés, a lei que serviu para que o homem pudesse ter direção, para que ele pudesse realmente ter um norte. Aqui a lei que foi dada por Moisés aos judeus serve para condenar, porque eles desobedeceram a lei, desobedeceram a Deus. A lei dos gentios, condenados pela lei moral, implantada em seu interior, conforme eu falei para vocês, Eclesiastes, que diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem sem que ele saiba. Ou seja, colocou a lei moral dentro dele, porque todo homem sabe, né, e ele sabe que realmente existe um Deus. E no seu interior, e a revelação natural ao seu redor. Né, a natureza testemunha da glória, né, do poder de Deus. Então, ele não pode alegar inocência com relação a isso. E um terceiro ponto, a impossibilidade da absolvição do réu. 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, para os judeus, né, foi entregue essa lei para que ele realmente entendesse e que ele tivesse o pleno conhecimento do pecado aqui. Mas o homem, o judeu em si, ele tinha essa lei, que ele poderia realmente ser, se ele seguisse realmente a lei, ele poderia ser isentado perante Deus. Mas o pecado, né, o condenou, e ele não conseguiu cumprir essa lei. E pela lei nós temos o pleno conhecimento do pecado. O judeu teve o pleno conhecimento do pecado. Bom, a finalidade da lei, no capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A inabilidade da lei, 3:20,
Paulo diz que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. E a finalidade da lei? A lei possibilita não a salvação, mas a ira de Deus contra as pessoas. Capítulo 4, versículo 15. A lei não foi dada com o propósito de justificar o homem, meus irmãos. Porque quem justifica o homem é Cristo. Ele é que nos justifica perante o Pai. Mas com o propósito de provar que o homem é pecador e que se não for por Cristo, ele está perdido em seus pecados. Ele está condenado à morte física e à morte espiritual. A lei apenas faz o diagnóstico, mas não é o remédio é Cristo. A lei é como um espelho. Nós olhamos no espelho, ele aponta a nossa sujeira, mas não a remove, ela não consegue remover os pecados. Por isso, os sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, eles só passavam, ele tinha que ser refeito vez por outra, sempre sendo refeito, porque não apagava os nossos pecados. O que apaga os nossos pecados é o sangue de Cristo que morreu por nós, que nos justifica perante o Pai. E a finalidade da lei é como um prumo. Ela identifica a sinuosidade de uma parede, mas não a endireita. Ela vê os defeitos, mas não consegue endireitar. Porque quem consegue endireitar é Cristo. Por glórias. A finalidade da lei é como um farol. Ela mostra o obstáculo no caminho, mas não consegue a remover, porque quem remove os nossos pecados é Cristo Jesus. E a lei é como um raio-x. Ela revela o temor, mas não o remove. Porque em Cristo, nós somos removidos, ou os nossos pecados são perdoados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e o seu sangue nos justifica perante o Pai. Ele nos faz a expiação por nós. Aquilo que era feito lá no Antigo Testamento, Cristo fez de uma só vez por nós. Bom, 3 verdades são aqui destacadas pelo apóstolo. A inabilidade da lei, que tanto a lei cerimonial quanto a lei moral não pode justificar o homem diante de Deus. Não porque sejam imperfeitas, mas porque o homem, sim, esse é imperfeito. A lei, meus irmãos, ela é boa, ela é santa, ela é justa e ela é espiritual. Mas tem um problema, o homem, sim, ele não é perfeito, ele é imperfeito e ele é pecador. E o homem não consegue viver à altura das exigências que a lei, para ser cumprida, necessita. E a lei, ela exige que o homem ame a Deus. Porque lá, quando a gente pega os 10 mandamentos, ou o primeiro mandamento lá, que ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Então, a lei exige que o homem ame a Deus de todo o seu coração, alma, mente, força, e também ao seu próximo como se fosse a si mesmo. Mateus 22, 37 e 40. E Deus disse que esses dois mandamentos resumem os 10. Mas o homem, meus irmãos, ele é incapaz de atingir esse padrão. Amém? Nós terminamos aí capítulo 3, versículos de 1 a 20, depois nós vamos fechar aí o capítulo 3, os demais versículos que estão faltando. Quem vos falou foi o pastor Jusley. Nós estamos tratando sobre a carta de Romanos, estamos no capítulo 3, aí falamos dos versículos de 1 a 20, e faço novamente, reforço aí, para que você se inscreva no meu canal no YouTube e divulgue todo este material. Foi um prazer enorme estar com vocês nesta noite.
falando da palavra de Deus. A carta de Romanos é apaixonante. Quem lê Romanos com o seu entendimento, buscando sabedoria de Deus, nunca mais será a mesma pessoa. Por isso, nós gastamos aí uma aula para falar, a aula 2, falando de pessoas que tiveram contato com a carta de Romanos e nunca mais foram os mesmos. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa nos dar uma nova oportunidade em Cristo Jesus, nosso Senhor.